Olá, Tainá, minha querida. Primeiramente quero falar que será um prazer gravar esses vídeos para você, né, passando todas essas dicas para você, para que você fique fluente em inglês o mais rápido possível, né? Pois bem, apenas lembrando um pouquinho só do que eu falei no primeiro vídeo, né, em relação às técnicas e as dicas que eu irei te passar. Pois bem, como eu já falei, essas técnicas são técnicas que fogem totalmente dos modos e dos métodos tradicionais, né? Ou seja, métodos que dizem que você vai ficar fluente em inglês aprendendo gramática, utilizando textos didáticos, sentado em uma cadeira apenas ouvindo o professor falar, ouvindo apenas o professor ensinando gramática, enfim. São dicas totalmente diferentes, por isso que é muito importante que você abra a sua mente, né, e comece a pensar diferente, sendo assim você vai aprender de uma forma totalmente diferente dos métodos tradicionais. E garanto para você, são métodos e são dicas que realmente funcionam. São simples, mas funcionam. São dicas que os maiores poliglotas do mundo usam e recomendam. Por exemplo, Luca Lampariello e o Steve Kaufmann, que aliás ele é canadense e mora aí em Vancouver. Ele fala, por exemplo, 12 idiomas, e são técnicas e são dicas que eles dão e que ele dá também. Então assim, mais uma vez, abra sua mente para você aprender de uma forma totalmente diferente e super efetiva. Pois vamos adentrar no assunto do vídeo, que são as técnicas de aprender inglês de forma eficiente e efetiva. Pois bem, Tainá, a técnica que eu uso, a principal técnica que eu uso para aprender inglês e para que o meu inglês suba de um nível suba para um nível muito rápido, muito alto e muito rápido, é a técnica utilizando textos. É uma técnica simples, mas é uma técnica que requer disciplina e requer trabalho árduo, porque é simples, mas se você não fizer exatamente como eu falar, ela não vai ser uma técnica efetiva para você, ok? Pois vamos lá, Ítalo. Como essa técnica funciona? Pois bem, primeiramente você vai escolher um texto de preferência um texto que seja do seu interesse. Então assim, você vai escolher esse texto. Vamos supor que o texto que você escolheu é formado por 10 parágrafos. Só um exemplo. Então esse texto que você escolheu é formado por 10 parágrafos. Você vai estudar esses 10 parágrafos? Não, de forma alguma, né? Primeiramente você vai escolher só um. Como você está começando e como você ainda não está acostumada com esse método, é interessante que você primeiramente escolha apenas um. Agora é o seguinte, grande detalhe, tem que ser um texto com áudio. Texto com áudio. Não pode ser o texto e também não pode ser só o áudio, claro. Tem que ser um texto com áudio. Onde é que você vai encontrar? Na internet tem de Ruma, tem vários aplicativos que também tem. Então assim, depois eu passo os links para você baixar, né? Se você quiser, você pode até usar os mesmos textos que eu uso, né? Vai ser até mais interessante, porque aí eu posso te passar as traduções e passar as palavras que você tem que saber em relação àquele texto. Pois bem, primeiramente você vai pegar esse texto com áudio, né? E você vai escolher o primeiro parágrafo. Então você pega esse primeiro parágrafo e você vai estudar esse parágrafo. Mais uma vez, você vai estudar esse parágrafo. Aí você pode estar se perguntando, como assim, Ítalo? Estudar como? Pois bem, você vai procurar nesse texto as palavras que você não conhece primeiramente. Então você dá uma breve lida nesse texto e você vai procurar as palavras que você não conhece, né? Então assim, vamos supor que naquele primeiro parágrafo tinha 7 palavras que você não conhecia. Você vai lá e vai pesquisar sobre aquelas 7 palavras e vai ver o que elas querem dizer, né? Então você vai lá, procura no dicionário, no Google, enfim. Você vai procurar a tradução dessas palavras, como se pronuncia, né? Qual é o contexto que elas são mais aplicadas. Então assim, você vai estudar o texto nesse sentido, né? Se você não conhece aquelas palavras, você vai atrás daquelas palavras. Se você não conhece determinadas estruturas naquele texto, né? Como por exemplo, vamos supor que naquele texto você encontrou um tempo verbal que você nunca tinha visto. Então você vai lá e pesquisa sobre aquele tempo verbal. Então pesquisa sobre as palavras,
sobre estruturas que você não conhece, sobre pronúncias de palavras que você não conhece. Então você vai estudar o texto nesse sentido, né? Ir atrás daquilo que você não sabe em relação àquele primeiro parágrafo. Tudo bem, depois que você já estudou as palavras que você não conhece, você já sabe do que aquele primeiro parágrafo está falando, aí é que você vai começar a ouvir o texto. Então você vai ouvir quantas vezes for necessário para aquele texto, para aquelas palavras, para aquelas frases fixar na sua cabeça. Então você vai ouvir 10, 20 vezes, 30 vezes, não importa. O importante é que você escute quantas vezes for necessário para você fixar o texto. Tudo bem, depois que você ouvir, você vai apenas ler. Ler várias vezes. Mais uma vez, você vai ter que ler 10, 15 vezes, 20 vezes, até chegar a um ponto que você vai falar o texto sem olhar para ele, né? Agora, não precisa ser perfeita. Claro, você não precisa saber exatamente cada vírgula, cada ponto do texto. Não, não é isso. Você precisa saber pelo menos de 80 a 90% de que o texto está falando, quais são as palavras e quais são as frases. Ou seja, você tem que saber o sentido do texto. Esse é o principal objetivo, saber o sentido do texto. Então, depois que você leu, você vai ouvir e ler ao mesmo tempo. À medida que você estiver ouvindo o texto, você vai estar falando, que é para ver realmente se o que você está falando é exatamente como você está ouvindo. Então você vai ouvir e ler ao mesmo tempo, sincronizadamente com o texto. Pois bem, depois que você fizer isso, né, depois que você fizer tudo isso, você já vai estar expert nesse texto. Você vai saber exatamente do que ele fala, quais são as palavras que você aprendeu, quais são as estruturas, os termos verbais. Você vai saber praticamente tudo, não 100%. Mais uma vez, o ideal é que você saiba de 80 a 90% daquele texto. Não precisa ser perfeito, mas você precisa, mais uma vez, saber exatamente do que o texto está falando, quais são as palavras, quais são os tempos verbais e quais são as estruturas daquele texto. Depois que você fizer isso, você vai estudar o texto separadamente. Como assim? Você não escolheu um parágrafo? Pois agora você vai pegar frase por frase e vai escrever 3 vezes no papel. Mais uma vez, vamos supor que a primeira frase desse texto está falando: estudar inglês é muito legal. Você vai pegar essa frase e vai escrever: estudar inglês é muito legal, olhando para o texto 3 vezes. Depois que você escrever 3 vezes olhando para o texto, você vai agora tentar escrever sem olhar. Então você vai escrever sem olhar para a frase que está lá no texto. Você vai tentar se lembrar e escrever sozinha. Estudar inglês é muito legal, 3 vezes. Depois que você fizer isso, você vai falar aquela frase sem olhar para o texto que está no papel e para o texto que você escreveu. Você vai falar sem olhar. Então você está aqui, então você vai falar: peraí, a frase, ela dizia, estudar inglês é muito legal, ok? Você vai fazer isso com cada frase daquele parágrafo até terminar todo o parágrafo. Depois disso, você vai ter praticado as 4 habilidades da língua: o listening, porque você ouviu o texto; o reading, porque você leu o texto; o speaking, porque você falou o texto; e por último, o writing, porque você escreveu cada frase do texto. Então, é isso. Isso é exatamente o que eu uso e é o que fez meu inglês bombar até agora, né? Foi o que me tirou do nível intermediário e o que está me levando para o nível avançado a fluente. E tudo isso em pouco mais de 6 meses. E eu sinto agora que eu estou quase ficando fluente em inglês graças a esses métodos e outros que eu também irei te mostrar mais à frente ao longo dos vídeos que eu for te enviando. Pois bem, e Ítalo, depois que eu terminar esse parágrafo, o que eu faço? Você vai pro outro, e 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 pro outro, pro outro, até você terminar todo aquele texto que você escolheu. Depois que você terminar todo esse texto, você vai para outro texto, para outro, para outro, e para outro, e para outro, e para outro, e para outro. Então, quando você vê, e à medida que você for fazendo isso em vários textos, o trabalho vai ficando cada vez mais simples, porque no começo você tinha que procurar muitas palavras que você não sabia, mas ao longo que você for fazendo isso, fazendo, né, vai chegar um ponto que lá no começo você tinha que procurar, por exemplo, 7 palavras, né, depois você vai ter que procurar só 1, 2, no máximo 3. Então, é isso, faça isso que você vai ver, tenho a certeza absoluta. O seu vocabulário vai aumentar de uma forma absurda, o seu listening vai aumentar de uma forma absurda, sua fala, seu speaking
como eu disse, as 4 habilidades, tá ok? Nos próximos vídeos eu vou enviar mais dicas pra você, então fica no aguardo, keep in touch e take care of yourself and bye for now.